As pessoas falam que elas tomam decisão 100% por causa de número, mas não é verdade. Só que Tem se você não souber se ela está trabalhando em cima de dados confiáveis, você, né, pode tomar uma decisão equivocada. Não importa o tamanho dessa empresa, você quer fazer negócio com quem você confia, Exatamente. e aí você confia muito mais em pessoas que você tem alguma empatia, amizade. A principal mensagem é que a gente tem que estar sempre com a mente aberta para aprender coisas novas. O que você está imaginando que com a IA mesmo vai mudar a Magic no futuro? Tem muita coisa se transformando e projetando isso para o futuro, tem muita coisa nova para acontecer. Começando mais um Trend Off, o nosso podcast de marketing, tendência e tecnologia. Já tive uma aula aqui antes e eu tive que parar a aula para começar o podcast. Estou aqui entrevistando Rodney, da Magic Software. Isso. E ela é uma empresa de... Primeiro, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado já pela essa aula prévia. Vou tentar trazer aqui para todo mundo também. Mas é uma empresa de integração, certo? Certo. Mas isso é um termo muito confuso. Sim. O que significa, o que é a Magic e o que significa empresa de integração? Na verdade, hoje o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, a nossa maior especialidade está aí. Mas nós iniciamos mesmo, a Magic Software, ela é uma empresa que nasceu como uma provedora de soluções para desenvolvimento. Soluções para desenvolvimento, Uma ok. plataforma de desenvolvimento, né? Nós somos distribuidores da Magic, a Magic é uma empresa global, né? Nós somos uma empresa nacional que distribuímos os produtos da Magic. E ela tem duas Conseguiram o plataformas. mesmo nome. Que Né? bom, Isso mas há facilita. mais de 20 anos ali, porque a Magic tinha uma subsidiária que fechou, né? E nós herdamos aí a empresa deles aqui no Brasil. E nós trabalhamos com duas plataformas, uma de desenvolvimento e uma de integração, né? A plataforma de integração já tem mais de 20 anos que a gente já vem atuando, e a plataforma de desenvolvimento aí é um pouco mais de 30 anos já que a gente vem atuando no Brasil. Tem algumas palavras que elas fazem muito sentido para quem fala e não necessariamente para quem ouve. Concordo. Eu até brinco com a palavra tecnologia, isso. Então, tipo, Sim. tecnologia pode ser qualquer coisa, pode ser de trocar a pilha a mexer em IA. E quando você fala desenvolvimento e integração, o que seria exatamente isso e como a gente consegue explicar? Na verdade, quando a gente está falando de integração, nós estamos falando de automatização de processos, Ok. tá? Então, a nossa especialidade, ela vem meio que na onda, assim, do que a gente entende como hiperautomação, como automatização de processos, porque hoje, para você automatizar processos de uma empresa, você precisa integrar sistemas, diversos sistemas, né? Ou, às vezes, até integrar o próprio sistema com ele mesmo em pontos diferentes, Tá. né? Então, que seria uma automatização de um processo ali, que hoje depende de uma intervenção manual, mas a partir de uma camada externa a gente consegue conectar uma parte do sistema com outra e automatizar esse processo, né? Então, basicamente, a integração, né, o que a gente vem fazendo aí há mais de 20 anos, é criando essa automatização de processo nas empresas através da integração de sistemas, né? Hoje está muito linkado não, fez muito sentido. Hoje isso está muito linkado a digital e tecnologia, mas há 20 anos atrás, na verdade dá para fazer integração de muitas coisas, de processos até mais manuais em si, mas hoje a Magic é mais focada, mais nesse mundo mais tech de dados. Exatamente, Tá. exatamente. Mas lá no início também era ou era diferente? Era mais para desenvolvimento mesmo, né? Quando a gente começou, nós estávamos mais desenvolvendo mesmo sistemas personalizados, sistemas específicos, né? Nós iniciamos ali com alguns sistemas muito específicos, como, por exemplo, lá no início dos anos 2000, 1998, 97, por aí, nós desenvolvemos todo um sistema para automatizar o processamento de dados da coleta de lixo de São Paulo. Caramba, tá bom. Então, assim, nós criamos sistemas para todas as unidades de destino de lixo, informatizamos toda a parte central da Mas você decidia a rota, fazia tudo? Sim, de rota, tinha esse sem parar, hoje o que a gente conhece como sem parar, Aham. né,
nós trouxemos os transponders para os caminhões de lixo. Então, o caminhão de lixo chegava na unidade, a gente já sabia Então você qual criou o era a Sem Parar, placa. só que eu não tinha percebido que era o Sem Parar e não Não existia o Sem Parar é. ainda na Uau. época, e a gente, nós, Você é nós tipo a Xerox que criou o computador e não soube vender o computador. Boa, Exatamente. entendi. A gente iniciou por aí, mas automatizamos tudo isso e era uma época onde muitos sistemas específicos estavam sendo criados, né? Uhum. Não existiam ainda muitos pacotes, muitos sistemas no mercado. Então era uma época onde o desenvolvimento era mais demandado. E aí a nossa tecnologia, por ser multiplataforma, multibanco de dados, ela começou a ser naturalmente ser utilizada para integração. Aí a Magic criou uma plataforma, tá? Uhum. No code, né? Onde através de você, Hoje. que Isso, é o no code foi agora? isso, Ah, isso, tá. que é exatamente a mesma proposta do Sky One Studio, né? Criou ali há 20 anos atrás essa plataforma e nós começamos a desenvolver projetos de integração a partir daí com essa plataforma. Então, basicamente, e eu lembro que você ficou falando da data, eu comecei a trabalhar lá nos inícios do ano 2000, e eu me lembro que eu trabalhava numa empresa que eu ficava, a chegada do fax significa que a gente vendeu alguma coisa. Então, a gente acompanhava a venda, não era dashboard, era por barulhinho de fax. Barulhinho de fax era felicidade. Então, É. esse era o meu dash, que a gente via esse tipo de detalhe e botava no Excel. Então, era essa a minha integração de dados naquela época. É, esse mercado de integração, hoje você vê hoje com o IA e com esses desenvolvimentos, você acha que isso vai gerar mais trabalho para os integradores ou vai menos trabalho? Eu tenho dúvida mesmo, é uma pergunta, e eu estava pensando quando você estava falando, que por um lado eu acho que vai gerar menos, e por outro lado eu acho que vai gerar muito mais. Então, O meu entendimento é que acaba gerando mais, porque hoje a proposta da IA, né, na verdade, assim, né, simplificando, ele é nada mais do que uma integração com uma inteligência, uhum. né? Então, assim, a ideia é que a gente acople uma camada de inteligência agora em cima dessa integração para automatizar ainda mais os processos, né? Só que esses processos eles estão sendo automatizados com uma certa inteligência, com tomada de decisão, né? Incluiu novas camadas. Com uma camada a mais, né? Mas no frigir dos ovos, né? Nos bastidores, tudo se volta à mesma situação. A gente tem que trabalhar melhor a integração, a gente tem que trabalhar melhor os dados, né? Que já era o desafio quando a gente falava só de É integração. o desafio há 20 anos e a gente continuou com o mesmo Continua desafio. sendo o mesmo desafio, porque, obviamente, a empresa ela quer lá o produto final, né? Só que para chegar naquele produto final tem uma jornada, né? E essa jornada começa na integração, né? Então, mesmo que exista aí a necessidade de um agente de IA, né? Nós vamos precisar iniciar essa jornada com uma integração de dados, com um trabalho de dados, né, com uma qualidade de dados melhor para esse agente de IA trabalhar da forma Mas adequada. agora você falou, é verdade, tipo, o problema de dados e informação, acho que, tipo, é o único problema, tipo, atemporal, assim, Atemporal, que exatamente. fica funcionando, ele só muda de peso, na verdade. Antes era alguma coisa de perda, hoje é no resultado. A gente sempre brincava isso lá no início, que era como a gente conseguia chegar a qualquer solução dependendo dos dados. Então, tipo, Exatamente. é como mentir com estatística, e as pessoas faziam isso. E hoje com o IA é mais perigoso Mais isso, porque eu perigoso. vejo pessoas tomando decisões com dados que às vezes é estruturalmente errado. E aí você Exato. toma uma decisão basicamente estratégica baseado numa coisa que não faz sentido e muda a sua empresa toda baseado nisso. Eu já achava estranho quando você mudava a empresa baseado em comentário da internet, pelo menos isso deu uma diminuída. Não sei se deu uma diminuída, mas espero que tenha dado uma diminuída. Porque a IA é muito convincente, né? É, Então, ela, assim, ela ao responder, ela te convence que ela tá, ela ela, até ela pede transmite, desculpa, ela é humilde ela, até ela também. transmite confiança. Só que Sim. se você não souber se ela está trabalhando em cima de dados confiáveis, você tá, né, pode tomar uma decisão É. equivocada. E integradores, na verdade, assim, é uma coisa que a gente está até na própria Sky One, a gente começou a fazer, olha, é uma das áreas mais novas aqui da empresa. Eu acho que você foi o primeiro cliente
nesse quesito, e era uma coisa que a gente mesmo, quando começou a desenhar, a gente tinha dúvida do potencial. E hoje já é uma das áreas que mais crescem a gente, o que hoje a gente acha que a gente errou na meta. Mas tá ótimo, Tá que bom. ótimo. Mas, você já era uma pesso já era um de integrador, já fazia essa parte de integração, você já era parceiro até da nossa nuvem, e a gente criou uma plataforma com viés de integração, de juntar tudo num só, que é o estúdio, nesse Sim, quesito. A gente muito tem esse a gente acredita, né, essa definição de futuro, a gente até brinca que depende para quem você pergunta, né. perfeito. Eu acredito, a SkyOne e eu acreditamos que botar tudo numa plataforma única facilita toda essa parte de problema de integração dos dados perfeitos. E outras pessoas acham que é melhor você escolher cada ferramenta, porque você pega o melhor específico de cada uma, e aí você consegue escolher melhor e trocar. Tem seus prós e contras de cada lado, assim. Quando você decidiu ser parceiro, nesse caso, eh, o que que você acha que muda no seu dia a dia nessa parceria? E o que que você acha que tem mais potencial para se desenvolver ou o que a gente está fazendo? Então, esse é um bom ponto, né, porque pode ficar aquela questão, né, mas se você já tem uma plataforma de integração, por que que você está, né, Isso, tendo outra, né? Porque ela eu vejo complementariedade ok. na proposta, né, até por ser o Sky One Studio hoje ele é uma infraestrutura, né, Tá. tem uma infraestrutura já própria, né, embarcada, então isso traz aí algumas umas diferenças, então eu já vinha, mesmo antes da era da IA, vinha namorando ali uma parceria com a Sky One, como tendo esse produto como um complemento, né, como uma plataforma complementar, porque nos últimos anos nós evoluímos muito na questão das APIs, né, Ok. a maioria dos sistemas hoje eles têm APIs disponíveis para integração, e isso tem facilitado muito a integração, né. E nós, na Magic, nós temos já uma infraestrutura muito mais robusta, muito mais completa, mas que vinha de uma época onde essa realidade não existia de Uhum, APIs. Então ela tem outras características apropriadas para ambientes mais heterogêneos, onde você não tem tanta API, onde você tem um legado uhum, mais intenso. Então existem situações onde a gente pode utilizar uma ou outra ferramenta. Mas o principal ponto, né, que aí foi né, o decisor realmente para a gente fechar essa parceria é a camada de inteligência artificial, hum, né? Que ela vem como um complemento tanto para os clientes, eh, atuais nossos da Magic, como para novos agora que a gente está também, conversando, né, com alguns clientes novos, já iniciando com o Skyborn Studio de ponta a ponta, que né. bom. A gente já vem enxergando a possibilidades, né, em ambos mundos aí, né. Mas estamos levando muito a proposta da inteligência artificial para a nossa base de clientes de integração que já é existente, né, porque isso já é um público onde a questão da integração ela já está sedimentada, já está consolidada, são clientes que já passaram por um aprendizado ali, né, por uma educação no sentido de que precisa fazer a integração com uma plataforma, porque hoje ainda existem muitas empresas que fazem integração ponto a ponto, né, que Tá. fazem integração no código, e não tem uma plataforma que ajuda a gerenciar todo esse E o problema de ambiente. fazer no código é que você vira preso àquela questão, né, se Exatamente, aquela vira se o dono do código também sair ou tiver todo, dá tilt geral. Exatamente, vira uma concha de retalho, vira uma coisa que te dá muito trabalho para gerenciar, você não tem monitoramento daquilo. Então, os clientes nossos, que utilizam a nossa plataforma, ela já tem essa educação, então eles entendem muito mais o valor de uma plataforma como essa, né. E ao mesmo tempo a gente vem agora trabalhando em parceria com a SkyOne para atingir um público novo, já com todo, né, com Mas eu acho que o SkyOne Studio de ponta a isso ponta. mostra muito, eu acho que é do sucesso da Magic e do seu sucesso, porque normalmente quando você já tem uma plataforma, vira tipo seu filho, ou quando você tem um Exato. produto ele vira É, seu filho.
E você não quer trazer um filho novo para casa, porque aí esse filho vai ficar ciumento e tudo mais. A gente tem esse apelo a produtos e serviços também, como se fosse É humanos em verdade. si. E essa decisão de tipo, ó, eu tenho esse filho, ele é bom nessa área, e tem esse outro filho que não é meu, é de um terceiro, mas ele vai me ajudar em outra área, eu vou querer utilizar. E parece meio óbvio na teoria o que É, fazer, mas na prática as sim, pessoas são sim, muito travadas nessa questão. E a gente mesmo até aqui internamente, assim, às vezes a gente sim. tá pensando em trazer soluções de terceiro e vem com essa vontade: "Não, mas a gente consegue fazer internamente". E tipo: "Cara, mas o outro já tá há anos fazendo, ele é tão melhor, vamos tentar pelo menos aprender com ele, assim". Sim, sim. Mas tem um quê desse apelo. Então eu acho isso, tipo, é um elogio bobo, assim, mas é que dentro do mercado ele é raro ver pessoas, e Sim, eu sim. entrevisto muitas pessoas, as pessoas falam muito mais do sucesso de quem ela criou do zero, do que ela ter ficado rica utilizando uma ferramenta que ela conseguiu fazer, e essa habilidade de dizer: "Cara, eu consigo fazer melhor com essa ferramenta do que outras pessoas, vou fazer É isso aí. utilizar". Isso é incrível. É. Mas eu vou devolver o elogio para você, né, um dos motivadores também da gente ter concluído a parceria com a Sky One, foi que nós encontramos aqui um ambiente muito favorável à parceria, Ah, que né. legal. Então, assim, a gente foi muito atraído, né, por essa vibe, né, por essa vibração, né, por essa energia que existe na Sky One, né, que propicia parcerias, né. E a gente se sentiu muito à vontade, né, já conheci Isso é algumas muito legal. pessoas aqui, né, que facilitou também bastante a nossa Mas isso de conhecer integração. pessoas é o que a gente fala mais, assim, é o que cuida do marketing aqui. O B2B, não importa o tamanho dessa empresa, você quer fazer negócio com quem você confia, e aí Exatamente. você confia muito mais em pessoas que você tem alguma empatia, amizade, ou que você já trabalhou junto, qualquer coisa disso. Então, as pessoas falam que elas tomam decisão 100% por causa de número, Não é verdade. mas não é verdade. E a gente usava essa frase antes, né? Primeiro eu tomo a decisão, depois eu peço os números para É, bancar a minha decisão. exatamente. E eu acho que tem muito isso, assim, É, porque no fundo, a gente tá no almoço, eu estava te conversando com isso, que eu chamo de profecia autorrealizável, que é quando, tipo, por exemplo, você não tá acreditando que uma parceria vai dar certo e ela não dá certo, aí você fala: "Viu, eu tá falei". vendo? Mas você fez tudo pra não dar certo. É, E a outra é a mesma coisa: "Cara, eu gosto desse cara, vou fazer pra caramba tudo pra que esse negócio dê certo, esse projeto dê certo, tô lutando por ele, tipo um sponsor, aí dá certo", você fala: "Putz, tá eu vendo? sabia". Tá vendo? Então, essa conexão que tem acima faz você usar melhor, e não é tão fácil de você, não é somente numérico para eu te provar que eu sou legal, ou que a Exatamente. empresa é legal. A gente tem que entrar em eventos. Eu brinco até que o escritório aqui, até esse ambiente aqui, é um ambiente que traz oportunidades de parceria, as pessoas gostam de estar, Sim, e eu faço questão, até falo: "Meu time", mas eu falo, e aí aquela questão até de pessoal, né, porque, tipo assim, minha agenda é lotada, normal, com as seus diretores. Só que eu falo assim: "Cara, o único lugar que eu arranco buraco na agenda é entrevistar pessoas interessantes que eu vou descobrir alguma coisa", porque além de eu aprender, que é legal pra caramba, a pessoa, eu espero que aprenda alguma coisa, mas é um momento feliz para as pessoas, ela fica mais feliz com a gente, ela conhece a empresa, então é positivo em todos os modos, mais do que qualquer ação de marketing que eu vá exato. fazer em outra reunião. Então é um ganho específico muito legal para todo mundo. Então, eu acho até que podcast nesse quesito é Sim, interessante, as pessoas deveriam utilizar, e como eu dou aula fora, eu falo muito isso para empresas B2B. Se a sua empresa é 100% performance e tudo mais, está perdendo uma oportunidade muito grande, que é, pós-pandemia, a volta do pessoal. As pessoas querem se ver ao vivo. sim, A sem gente dúvida. poderia estar gravando esse podcast na sua casa aqui, Sim, e eu na sim. minha, mas não é a mesma Não é a vibe, não mesma vibe. é Não, com certeza não. não é eu ia falar do café na mesa, mas tá sem café na mesa, mas é mas seria um pouco esse quesito. Mas, contando um pouco da Magic, assim, tipo assim, esse mundo de integração é um mundo que as pessoas têm muitas dúvidas, muitos medos, Sim, desde a escolha da plataforma, a como se organiza os dados, hoje com IA, de como as pessoas usam os dados, né, se elas estão jogando para o mundo, se elas estão para governança, tudo mais. Qual foram cases interessantes que você estruturou de governança e que surpreendeu você e surpreendeu o cliente, assim, que é um case legal para você contar? então, o nosso primeiro projeto, né, como sempre a gente costuma fazer, a gente sempre
faz alguma coisa interna, né, para aprender a mexer na plataforma, para poder ter conhecimento, né, para ganhar habilidade na plataforma, né. O nosso primeiro projeto foi, criar um agente, de IA para atendimento de suporte técnico Hum. da nossa equipe, né. Então nós temos hoje uma ferramenta, né, de integração e de desenvolvimento, temos desenvolvedores que utilizam a nossa plataforma e hoje eles podem ter um primeiro atendimento através de um agente, né, via WhatsApp, onde eles, fazem tiram suas dúvidas, né, podem conversar com a gente, e caso a gente não consiga resolver sozinho, né, a dúvida baseado nos dados de mais de 20 anos de É ordens muito dado. de tickets de suportes que a gente tem registrado, então nós criamos todo ali uma estrutura para que fosse feita a consulta, né. E aí, em termos de governança, Gen, assim, esse é um dos pontos que também me chamaram muito a atenção na plataforma, na proposta que o Skyone Studio entrega, né, que é criar um ambiente onde a gente consegue fazer todo esse projeto sem estar exposto às IAs, né, as grandes IAs, sem ter que enviar dados para fora, Uhum. sem ter que tirar. Não que tenha alguma coisa muito crítica naquilo que a gente está fazendo, mas assim, é mais para a gente já utilizar isso como um laboratório, para que quando a gente estiver falando com o cliente, a gente consiga ter já uma certa experiência com isso, É, mas a né. gente fala muito isso. Hoje você consegue botar o seu nome e a sua empresa e tudo mais e saber de coisas que você nem imaginava que Exatamente. alguém saberia sobre você, que é tipo o novo insider trading, é tipo saber fazer pergunta na IA porque alguém botou dado errado. Você não precisa nem invadir a empresa mais para saber Exatamente. ou ter alguém interno. As pessoas mesmos botam: "Ah, atualiza essa apresentação de planejamento, atualiza essa convenção de vendas", É isso mesmo. e as pessoas estão com e as pessoas não percebem isso, que as pessoas, os investidores e tudo mais, conseguem, dependendo de como você faz, colocar lá: "Por favor, me diga quais os próximos lançamentos da empresa tal". Se alguém colocou, ela vai Ela achar. vai achar. E se ela vai achar, tipo, tudo que é segredo deixou de ser. Exatamente. E o lado bom é que a grande maioria das pessoas não faz a pesquisa, porque elas nem entenderam como funciona, Sim, mas pessoas que não deveriam estão fazendo. sim. Então a gente até fala no quesito investimento, quesito muitas coisas, a própria IA te indica coisa que você já sabe que vai crescer, porque ela está indicando, né, tem um ciclo Exatamente. vicioso nesse quesito. Você me contou também que você conheceu o pessoal aqui, já trabalha aí numa época pré-internet, basicamente, ou com internet de escada. Sim. Eh A aquela pessoa, né, de muito tempo atrás, assim, vendo o que você faz hoje, e o que que você falaria para aquela pessoa de muito tempo atrás, de diferente, sobre o mundo de integração ou de um outro mundo, assim, que você nunca imaginou que fosse acontecer e está acontecendo? Boa pergunta, né, a tua fala me fez lembrar, né, assim, eu eu fiz, faculdade aqui na Universidade de São Paulo, né, e participei do grupo dos 50 primeiros usuários da internet no Brasil, né, que era um Hum, grupo da Embratel, né, e sem browser ainda? em browser, né. Tinha browser ou não? Não Tinha sei. começou, tinha lá as primeiras versões do Era Netscape, tinha né, tinha então não, então foi era depois, porque eu tinha BBS sim, antes não, disso. BBS É pra internet. nem considero ainda dessa Ah, fase, entendi. né, era uma fase mesmo de www mesmo, Entendi. né, então, a BBS já ainda estava com discado, mas é da minha época também. Então a gente, passei por toda essa fase, né, assim, a gente vendia sistemas e a gente tinha que ensinar o usuário a usar o mouse, né. Sim. Começava a primeira aula do que a gente do treinamento para o cliente era da aula. Mas enfim, a gente é difícil a gente prever, né. Eu acho que a principal mensagem é que a gente tem que estar sempre com a mente aberta para aprender coisas novas, porque, nesse mundo da tecnologia, a gente está aprendendo todos os dias. Todos os dias tem coisas novas, então
ninguém pode sentar em cima de alguma tecnologia ou de alguma coisa, né, que está dando certo e achar que aquilo é para sempre, né. É, mas eu fiz essa pergunta porque eu estava até ouvindo um outro podcast hoje de manhã, que o cara fez uma pergunta parecida, e ele falava assim: "Como eu explicaria para a minha versão de 30 anos atrás, para o meu bisneto, né, para minha versão, caso seja neto, que existe um quadradinho que tira foto, responde pergunta, traduz, e você tem sua dúvida toda dela, vê TV, tudo no mesmo quadradinho no bolso. Aí quando você para pra falar isso, você fala assim: "Cara, e que será que, tipo, o meu tipo, sei lá, daqui a 3 gerações Sim, falaria pra mim, dizendo: 'Não acredito que você'". Aí você para pra pensar na milhões de coisas que você faz hoje sim. e que talvez não faça o menor sentido. "Ah, eu não acredito que você, pô, você lava a sua casa", sabe. Será que no futuro, tipo, não, porque no mundo de robótica pode mudar exatamente isso. Muitas coisas que a gente faz, assim. Saber línguas, né, por É, exemplo, é uma coisa que eu acho que a tendência é sumir, porque com as traduções, né, cada vez simultâneo. mais facilitadas, vai desincentivar as pessoas a terem que Aprender aprender língua. línguas, né, porque hoje em dia você recebe um e-mail com qualquer língua, aperta um botão e traduz pra Mas sabe que, assim, uma coisa que eu acho que, eu não entendo porque ainda não começou, que é a profissão de dublador continua existindo. dublando. Aí eu falei: "Mas por que que ela continua existindo? Eu não consigo entender". Você conseguiria fazer com o tom de voz do ator principal, só na língua. É. Aí eu acho não, não. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, ele estava entrevistando uma pessoa lá e aí colocou lá a profissão dele, tradutor, né. Aí eu falei assim: "Poxa, esse aí tá Esse tá forte. Você esse". ainda falou aquele juramentado ainda pra dar aquele plano. Mas é que a gente vê de apostilamento, tem várias coisas. Tipo, até o quesito que o maior salário no Brasil hoje é de dono de cartório, mais Sim, do que de várias coisas. E eu falei: "Cara, o maior salário deveria ser da função mais difícil de você replicar, futurística e tudo". Eu falei: "Cara, dono de cartório é a coisa menos necessária teoricamente". sim. Nos dias E de é o hoje, maior né. salário. É, Como a coisa, teoricamente menos necessária, que não existe em nenhum lugar do mundo, vale tanto para se pagar tanto. Então, tipo assim, existe uma discrepância nessas sim, coisas engraçada, né. E é o poder da burocracia que sim. deveria estar morrendo, É. mas tá, né. Mas tá, aos poucos, assim, é que a gente sempre quer mais e a gente nunca tá satisfeito, mas tem muita coisa se transformando, né, tem muita coisa se transformando e projetando isso para o futuro, tem muita coisa nova para acontecer e muita transformação ainda tá por vir, Até né. a parte de assinatura, que já virou digital, Sim, esse era um mundo. Outro mundo que para mim eu não conseguia entender por que não mudava, era o mundo de você tinha que entregar papel para comprar remédio. Eu falei: "Sério? Tipo, por sim, que não tem um sistema eletrônico?". E aí, eu sempre fazia mentoria para startup, e era tipo, por anos e anos eu fiz, agora dei uma parada, mas por anos e anos tinha sempre uma empresa que ia resolver esse problema. E eu sempre falava: "Super entendo, é um super problema, todo ano tem uma empresa e ninguém conseguiu fazer. Eu espero que vocês sejam melhor que todas as outras que tentaram, porque o problema tá claro". sim. E agora teve Memed, eu não Tem sei o que que remédio, eles né. conseguiram para quebrar certas coisas, mas eu já até com IA, né, tipo assim, o Fleury, por exemplo, eu faço meus exames lá, porque fica tudo num só lugar. Sim, Mas na verdade eu pego aquele exame e jogo dentro da minha IA de saúde lá, que pega todos os meus dados. Então até isso deixou de ser tão necessário, eu sim. posso fazer essa trava ali, já deixou de ser. Então muitas coisas que eram travas deixaram de ser, e aí para mim volta a questão da nossa conversa final, que a integração de dados também deixou de ser uma coisa só fechada naquela empresa, virou uma coisa mais macro que pega várias frentes. Mas os Sim. meus amigos ali já falaram que o tempo acabou, então eu vou fazer as última pergunta. Vamos lá. Eh, Pensando em futuro e projetos no quesito integração, desenvolvimento aí, o que você está imaginando que com a IA mesmo vai mudar a Magic no futuro? O que você acha que o seu produto vai mudar e como você está se preparando para isso? É, o nosso propósito, né, sempre foi levar,
alta performance para as empresas, né? Esse tem sido o nosso lema, né? De levar sempre entregar valor, né, para as empresas, né, através do básico, né, que é diminuição de custos e aumento de receita, que é o que toda empresa busca, né? E eu acho que a IA tem um papel agora fundamental na automatização dos processos, né? Nós já temos casos aí de empresas que estão faturando, recebendo pedidos automaticamente, faturando o pedido automaticamente, enviando o pedido para a logística já de forma automática, ou seja, com zero pessoas colocando a mão no processo como um todo. Então a empresa começa a trabalhar de uma forma onde as pessoas possam estar pensando, né, não mais no operacional, mas pensando estrategicamente na empresa, o que vai fazer, como que a gente vai ter mais visibilidade, como a gente vai vender mais, né, sem estar preocupado com os aspectos operacionais. Então eu acho que a IA tem uma função fundamental para a gente levar essa alta produtividade para as empresas, né? Mas isso, como eu disse anteriormente, é uma jornada, né? E é uma jornada que começa na integração dos processos, né? Esse exemplo mesmo que eu dei, tem uma integração do CRM, do e-commerce, na verdade, com o CRM, depois um CRM com o RP, do RP com o WMS. Então existe uma Existe um jornada, caminho. existe um caminho que precisa ser primeiro resolvido a questão da integração, segundo, depois ter os dados, para depois você poder ter algum agente ali executando alguma coisa de forma automatizada. Então, a Magic ela está preparada, né, hoje, junto, né, com a SkyOne, para enfrentar esses desafios nas empresas, né? Nós temos uma metodologia de trabalho já muito consolidada, né, de mais de 20 anos, onde a gente foi aprendendo como gerenciar um projeto desse, né, como definir passo a passo o que precisa ser executado, porque não é um projeto que você pode começar de qualquer jeito, de qualquer forma, né, em cada passo, ter, né, tudo, né, sendo feito de uma forma que traga resultado, né? E a gente está preparado para isso, né? Junto aí com a parceria. Terminando o que você falou, mas só botando um ponto aqui de tudo que você falou, uma parte interessante, que é uma coisa que eu tô ouvindo mais, que todo mundo achava que a IA ia diminuir nosso trabalho e tudo. Na verdade, está sendo ao contrário. E aconteceu já com o computador, e aconteceu com a internet, tudo isso. Todo mundo vai roubar o trabalho. Sim, mas na verdade está todo mundo trabalhando mais agora. Mas, com É que certeza. você está trabalhando muito mais, integrando muito mais. E ter mais integráveis faz você querer trabalhar muito mais de algum modo. Então, falar, putz, agora vai acabar o trabalho. Não, só vai gerar outros novos trabalhos, que é sempre a fase normal de novas tecnologias, né? Você tem aquele medo, e depois você percebe que, na verdade, as coisas só aumentam no mundo. Mas foi uma aula, foi legal pra caramba. Eu adoro também saber como as parcerias funcionam aqui internamente, que tem muitas coisas que não passam pela gente, por isso que é muito legal de ouvir. Joia. Mas obrigado pela aula. Eu que agradeço.